É, Júlio, você vai aparecer no primeiro vídeo de 2021 já de cabelinho na régua. A galera vai perguntar o que aconteceu. Acho que antes de começar o vídeo a gente aparecer, vamos explicar de um jeito que a galera que acompanha o canal vai entender. O que aconteceu com o Júlio? I said I didn't come here to leave you. I didn't come here to lose. I didn't come here to believe I would ever be away from you. I didn't come here to find out there's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love. Love by Grace. Fala, galera da HWAP. Beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Finalmente, após o recesso do fim de ano ali de 2020, estamos agora disponíveis para vocês novamente. E com certeza o ritmo tem que ser alucinante. Vemos os últimos 10, 15 dias ali de 2020, uma pausa, né? Viemos a conta gotas, mas estamos de volta, calma. Todo mundo precisa de um pouquinho de descanso. A gente estava muito frenético antes. Mas galera, NVIDIA tem sim algumas novidades no próximo dia 12. Tem uma conferência ali da NVIDIA para a imprensa, onde ela deve falar dos modelos 3060 de 12 GB. Vocês já sabem algumas coisas deles aqui mesmo no canal. Live a gente trouxe fabricante, vocês ficaram sabendo algumas coisas. E 3080 Ti de 12 GB, de 20 GB. A gente já vem falando desses modelos aqui, vamos falar mais um pouco ainda. Mas também tem aí... Não, mano. Será que dá para chamar de super esses modelos? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. 3080 Super e 3070 Super. Mas será? Tem espaço para uma 3080 Super? Mal tem espaço entre a 3080 e a 3080 Ti, rapaz. Aliás, entre a 3080 e a 3090. Mas vamos explicar essa bagaça direitinho, ou se é só clickbait da galera dos sites aí mundo afora. Vou explicar para você o que a gente já sabe disso, beleza? Vem comigo. Sonhando com SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na MMORC, o seu Windows 10 pode sair por menos de $10. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HWU35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de $10 você tem o Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online. Caramba, mano, esse RTX aí, broadcast é bom mesmo. Eu tô ligando aqui, ó, o barbeador. Eu acho que vocês não estão ouvindo nada. Deixa eu mudar aqui rapidinho só. Vamos começar. Vamos falar do vídeo. Calma, parceiro. Nasceu de 7 meses? Ó, tá ligado, ó. Mas se eu começo a falar, parece que corta. É que funciona, né? O broadcast da NVIDIA funciona. É pra isso que serve. Só não funciona tentando equalizar a sua voz, Júlio. Fica ruim de qualquer jeito. Vamos lá, galera. Então, NVIDIA, no dia 12, agora desse mês de janeiro, vai mostrar algumas coisas referente a 3060 Ti, a 3060, desculpa, de 12 GB, 3060 normal, mas com 12 GB, que deve chegar ali para compra, né, no final de janeiro deste ano de 2021. Já a 3080 Ti, se ela falar alguma coisa, duvido, mas vai ficar mesmo somente para fevereiro, depois do Ano Novo Chinês, segunda quinzena do mês de fevereiro. Vamos dar uma olhada aqui junto com a gente. Vocês falaram mesmo então que preferem o modo escuro, a gente está respeitando aí para quem lê no celular ficar mais fácil. Para eu ler aqui é melhor o modo claro, mas eu sei que você muitas vezes está no celular, fica mais bacana. O zoom, ó, acima dos 200%, galera, vai mudar nada. Acho que o 175, ó, que ficou agora, deve ser o ideal. Vocês me avisem aí. 3080 Ti e 3060, como a gente já falou. Há rumores de que, apesar de preparar 4 novos SKUs, a NVIDIA já está ansiosa para lançar os outros 2 SKUs de ponta. Ah, você imagina aí, o Jensen Huang tá lá, nossa, não vejo a hora de lançar. Mas beleza. Como mencionado antes, a NVIDIA está atualmente se concentrando em 2 SKUs, GeForce RTX 3080 Ti e 3060 normal, não Ti. O que seria o modelo de 12 GB que a gente falou. O último deve fazer uma estreia no final de janeiro e esperamos que a NVIDIA fale sobre este SKU na próxima coletiva de imprensa, que está planejada para 12 de janeiro. O High-End GeForce 3080 Ti, aquela que vai te custar 50% a mais do que uma 3080, de 700 para mais de 1.000, mais de 50% até, né, em alguns casos, e te entregar 10, 15% a mais, quando muito. Vai ficar então
para segunda quinzena de fevereiro, após o Ano Novo Chinês. As configurações de ambas as placas gráficas já são conhecidas de todo mundo já sabe, inclusive quem acompanha o canal sabe bem antes, mas ainda não foram confirmadas. Já sim, a Asus e a Gigabyte já vazaram tudo. Então a gente já sabe que tem 3060 Ti de 12 GB e 3080 de 20 GB. Inclusive minhas fontes já dão como certo que se mudar é porque, tipo, sei lá, alguém na família do Jensen morreu, vai saber. Há rumores de que a 3080 Ti oferece 10.496 núcleos CUDA e 20 GB de memória e uma interface de barramento de 320 bits. Enquanto a 3060 seria o primeiro modelo de 12 GB da Nvidia nesta geração. Legal ter mais memória do que a placa mais forte, que é a 3060 Ti, que só tem 8. Mas eu que estava cético, assim como aqui o Videocards está, vocês viram também, gente, eu não vou punir o Videocards por estar cético aqui até esse ponto, porque vocês viram várias vezes eu também muito cético em relação a esse modelo de 12 GB, porque também não faria sentido para mim. Quero falar muito especificamente num outro vídeo da 3060 de 12 GB que eu falo para vocês, que logo vai estar aí, mas porque eu tô tentando de todas as formas confirmar isso com o máximo de fontes. E quem acompanha as lives aqui já chegaram a ver algumas coisas assim vazadas aí, até fabricante, pá, não vou ficar falando muito porque a gente quer manter as amizades, mas vocês viram que o modelo tá ali às portas de serem lançados e fabricantes já estão confirmando isso também, né? E as últimas vezes que isso aconteceu, a gente viu chegando às lojas. Então, por mais que eu ache um pouco bizarro, quero falar depois o porquê, se você chegou de paraquedas até aqui, já se inscreve, ativa a notificação que vocês saberão o porquê. Para mim, na minha opinião, não faz sentido um modelo de 12 GB a não ser por posicionamento de mercado. Aí é uma coisa que faz sentido para Nvidia, mas para quem usa o produto não vai fazer muito. Mas beleza, até para Nvidia tem algumas incongruências aí, mas a gente vai falar mais para frente. Mas além desses modelos, a Nvidia também está planejando o 3050 Ti e o 3050. Esses modelos, como a gente tinha falado para vocês lá durante o mês de novembro ainda, lembra? Que também chegariam em janeiro. Só que por enquanto, gente, assim como eles estão falando aqui, ó, não ouvimos nenhuma atualização de nossas fontes sobre esses SKUs nas últimas 2 semanas. Então são as mesmas que as minhas, pelo jeito, porque pelo menos os fabricantes, dos 3 fabricantes que a gente conversa aqui, dos outros sites, blogs, youtubers daqui e de lá de fora que a gente conversa, troca mensagem, os sites que vazam coisas muito legais lá fora e todo mundo que vaza e a gente acompanha 24 horas por dia, eu tô sempre acompanhando, não tem mais falado nada sobre isso. E quando eu pergunto diretamente alguma novidade sobre 3050 comum de 4 GB e 3050 Ti, o que eu escuto é 3050 Ti, tudo que a gente esperava até esse momento já virou 3060. 3050 Ti mudou para virar uma 3060 normal, tá? Como assim? Você tinha lá, a gente falou para vocês de uma 3050 Ti de 6 GB e falou algumas especificações. Esse modelo deve ser a 3060 normal, ou seja, nós teremos duas, uma 3060 de 12 e uma 3060 de 6, ambas com o mesmo barramento, tá? São 192 bits. O que muda é que você tem cada módulo com 1 ou com 2 GB, por isso que dá 6 GB ou 12 GB, mas 192 bits. Porém, esse modelinho de 3050 Ti, as especificações, se foram absorvidas pela 3060, nós não teríamos como trazer novidades nesse momento. Eu não gosto de inventar nada, então eu só trago aquilo que eu consigo confirmar com as fontes. Quem chegou agora, caiu de paraquedas, não acompanha o canal, pode ficar um pouco surpreso, é um canal pequeno, mas graças a Deus, a gente inclusive cresceu nos últimos 3, 4 meses aí, praticamente 90% de quem está acompanhando o canal agora chegou nos últimos 3, 4 meses, mas a gente vem tendo essas mesmas fontes desde lá de 2018, quando a gente ficou 6 meses no ar com o canal e voltou agora em setembro de 2020. Só que assim, eu confio nessas fontes. Então, se eles não me falaram mais nada sobre um modelo de 3050 Ti e mesmo o modelo 3050 normal de 4 GB, há pouca coisa, muitas fontes escassas a respeito, eu não vou inventar para criar um clickbait e fazer um vídeo sobre. Se tiver conteúdo, obviamente, se inscreve aí que logo logo eu trago para vocês. Mas o que vocês estão querendo saber, que está no título, a gente enrola pra caramba para trazer você até aqui, para aumentar o watch time, né? Porque a gente é mercenário, é assim que funciona na internet. RTX 3080 e 3070 Super. Será, meu filho? Vamos ler e depois a gente vai para um olho no olho pra gente discordar e deixar a Nvidia chateado com a gente. Ou não. Sabem que eu sou fanboy. As novas informações da Cockpit, que é o cara que vaza tudo lá fora também, um dos, né? Afirmam que a Nvidia já pode estar considerando atualizar os seus SKUs 3070 e 3080. Embora, gente, só uma pausa aqui, rapidinho.
eu gosto sempre do feedback de vocês. Vocês percebem que quando eu vou ler o que tá na tela, como já tá aí, você pode dar uma pausa e ler sozinho. Para passar rápido, eu leio muito rápido em outra entonação. Se é chato, se você quer que leia devagar, me fala. Às vezes tem gente que só acompanha, que só escuta, né, o vídeo. Então pode ficar muito rápido. Mas eu tento falar de uma forma que dê para entender. Embora o vazador não tenha certeza sobre a nomenclatura, é importante observar que a empresa já cancelou muitos SKUs. Isso é verdade, 3070 Ti, mas a Nvidia mandou umas mensagens aí pra nós falando: fala aí dos bagulho como se fosse verdade, que a gente cancelou as coisas, história pra boi dormir. Ficaram putos com a gente, né? Então eu não disse claramente que cancelou. Tava no título? Tava. Eu fiz na abertura do vídeo? Fiz. Foi um sensacionalismo? Talvez. Um clickbait? Provavelmente. Deu muita view? Deu. Mas assim, cara, tinham várias fontes falando a mesma coisa, então eu só repercuti a notícia. Né? A Nvidia não veio a público para dizer teremos uma 3070 Ti para que ela fosse cancelada. Então eu entendo o lado do pessoal que trabalha na Nvidia que mandou mensagem puta da vida pra gente. Né? O pessoal sabe aí. Mas vimos vários SKUs sendo cancelados logo após o anúncio da Radeon RX 6000 Series. Ainda o cara aqui tá colocando na conta da AMD, que é a AMD que fez a Nvidia cancelar as paradas. Vai chegar o pessoal do Videocard, quero ver, só que eu sou pequenininho. Por esse motivo, SKUs como o 3080 20GB não são mais esperados. Em vez disso, a Nvidia agora está planejando um modelo 3080 Ti. A gente acabou de ler lá em cima, cara, você está só se repetindo. O RTX 3070 Super já havia aparecido nos boatos. Não está claro qual esse SKU seria, né? Diferente. Também há rumores sobre o 3070 Ti. Cockpit tem defendido que o último pode apresentar uma nova GPU GA103, que ainda não apareceu em nenhum outro lugar, a não ser na mente dele, mas beleza. Também não confirmei nada a respeito, mas vou atrás para vocês. Nem fomos capazes de confirmar tal GPU ainda, nem eu. Supondo que as informações de cockpit estejam corretas, o 3070 Ti e o 3070 Super não faz sentido porque não cabe espaço para dois, mas vamos falar daqui a pouco no olho no olho. Poderiam apresentar um processador GA103 que atuaria como um preenchimento de lacunas entre o GA104 e o GA102. Não tem essas lacunas tão disponíveis assim como vocês estão colocando aí. Já vamos falar. Enquanto isso, as especificações do suposto 3080 Super não são conhecidas. Impossível também disso acontecer, mas a gente já viu a Nvidia fazendo o impossível, eu vou falar aqui. A placa de vídeo pode ter mais memória do que a 3080 original. No entanto, não está claro se a configuração seria de 12 GB. Impossível. Vocês estão falando bobagem aí. Quem escreveu isso não sabe do que está falando, mas beleza. Ou algo para corresponder à série RX 6800. Não faz sentido 12 GB, só para deixar claro para vocês, porque você precisaria ter ou 6 módulos de 2 GB ou 12 módulos de 1 GB. Se você tiver 12 módulos, 10 módulos de 1 GB, são 320 bits. Se você tem 12 módulos, você vai ter que aumentar, mesmo 12 módulos de 1 GB, vai ter que aumentar o barramento. Aí tudo bem. Você passa a ter uma 3080 Super com maior barramento do que uma 3080 normal, mas isso pode fazer a placa ser tão rápida ou mais rápida do que uma 3080 Ti, que vai ter os mesmos 320 bits no barramento, né? A gente já no olho no olho aqui, a gente vai conversar e vocês vão nos ajudar aí nos comentários. Forneceremos uma atualização assim que aprendermos mais sobre esses novos SKUs, sobre os quais o Cockpit tem falado nos últimos dias. Vocês estão vendo aí que ele está falando de 3070 Super e 3080 Super. Quem especulou sobre a quantidade de memória, coisa e tal, foi o Videocards. Mas nós vamos passar para vocês. Estão vendo aqui abaixo que não há ainda informações de clock, barramento e coisas do tipo. O que eu vejo aqui, por exemplo, 384 bits, não seria 352? Não, eles estão certo. 384 seria 11 módulos, que nem a 1080 Ti, por exemplo. Quer ver? Vamos abrir aqui. É isso mesmo. São 32 bits por módulo, 11 GB daria 32 bits por módulo, 11 módulos de 1 GB cada um, 352, igual a 1080 Ti. Se forem 12 módulos, cada módulo de 1 GB, vai chegar mesmo a 384. Não faria sentido, cara. Você ia ter o mesmo barramento de uma 3090, legal. Você ia ter um barramento maior para tirar um pouco mais de desempenho do que uma 3080 normal, mas você ficaria talvez colado demais ou acima de uma 3080 Ti. Não. Vamos aqui trocar nossa ideia de sempre? Vamos lá então. Galerinha, isso aqui obviamente é especulação, tá? Claro que é especulação, tem que deixar claro para você isso. Mas assim, vamos aos modelos Super. Você lembra de 2060 e 2070 Super? Fez sentido? Fez. A 2060 inclusive trouxe mais VRAM.
Isso já aconteceu. 1650 e 1650 Super, a Super trouxe memórias mais rápidas e mesmo chip, por exemplo, de uma 1660. Fizeram total sentido. Foi um ótimo upgrade, um refresh excelente, né? E manteve o custo, inclusive. O custo-benefício era muito maior. E tivemos uma 2070, que embora tenha mantido muitas configurações similares, aumentou clock, aumentou velocidade de modo, coisa e tal, largura de banda, e a placa ficou realmente mais rápida, que fez sentido o upgrade, não de quem estava numa 2070 com uma 2070 Super, mas do cara que, em vez de procurar uma 2070 usada, fosse direto na 2070 Super. Ou enquanto elas estavam coexistindo nas lojas. Agora, quem lembra da 2080 normal contra a 2080 Super? Pesquisa aí, dá uma olhada no YouTube mesmo, coloca, agora que você tá no YouTube já, depois que acabar o vídeo, cabaço, coloca 2080 versus 2080 Super. Se você encontrar mais do que 5 a 7, 8% no máximo de diferença entre elas, você já tá muito no lucro. A média ali dá uns 7%. É você sair de 100 frames para 107. Ou de míseros 50, vamos colocar assim, para 53,5. Tá entendendo? São 3, 4 FPS que se dava de diferença. Óbvio que era melhor você ter uma 2080 Super do que uma 2080 normal, se elas custavam o mesmo preço, e as duas estavam disponíveis na mesma loja. Obviamente você vai optar pela placa mais atual, a atualização, mesmo que seja mínimo, o ganho é melhor ter um ganho mínimo do que não ter nada. Agora, em relação ao que nós temos hoje de RTX Ampere, você tem entre o espaço entre a 3060 Ti e a 3070, nada. Praticamente nada. A 3060 Ti está quase colada com a 3070, até porque eu uso o mesmo chip. Então, obviamente, você não teria uma 3060 Ti acima dela, mas teria, com a 3060 de 12 GB e a 3060 de 6 GB, opções variando para um preço mais baixo e com performance razoável, certo? Então nós temos modelos variando para baixo da 3060 Ti. Acima dela, a 3070 para a 3080, por serem chips totalmente diferentes, quantidade de VRAM diferente, você está passando de 8 para 10 GB, há algum espaço. Largura de banda, barramento, você sai de 256 bits para 320. Então, há um espaço que dá para você atualizar a 3070, sim. Até por ela custar um preço menor do que a 6800, RX 6800 da AMD, e trazer menos memória, seria muito crível, possível, possibilidades existem, de nós termos uma atualização para, de repente, 16 GB que fosse. Só que, se você faz isso, você mantém o barramento. E nós já vimos aí que os 256 bits da NVIDIA contra os mesmos 256 bits na 6800 não faz o mesmo milagre que os 320 bits da 3080 contra 6800 XT. Do que você está falando, Júlio? Lembra em 4K? Desempenho em 4K para uma 6800 XT versus uma 3080? Você pode se espernear, arrancar os cabelos do cu. Com certeza você vai ver a NVIDIA à frente. Isso não é porque a placa da AMD é ruim, longe disso. É uma puta placa que você vê lá em Full HD, o Smart Access Memory, o Infinity Cache, todas as features da AMD fazendo ali milagre, e a placa entrega mais em Full HD, chega junto em Quad HD e começa a perder em 4K. Porque falta largura de banda, o barramento é menor, 256 bits, e não há milagre que faça com que a placa supere a NVIDIA em 4K contra os 320 bits, largura de banda maior, um barramento maior, coisa e tal. Só que quando a gente olha para a 3070, que tem os seus 256, ela come poeira, em alguns casos, em relação a 6800. Ah, mas é óbvio, ela custa menos também, coisa e tal. Tá, mas e daí? O cara quer o desempenho. Às vezes o cara tá pouco ligando para Ray Tracing, DLSS, que são filtros que agregam a NVIDIA, o cara quer só desempenho bruto. E a 6800 entrega mais do que a 3070. Embora custe $80 a mais, tem que lembrar disso. Se a NVIDIA atualiza a sua 3070 com módulos de 2 GB em vez de 1, você passando a ter ali os mesmos 8 módulos de 32 bits cada, só que em vez de 1 GB por módulo, 2, ou seja, você passa a ter 16 GB, você iguala os 16 GB da concorrente, mantém, tudo bem lá, o seu barramento, sua largura de banda, mas você pode atualizar clocks, coisa e tal, um pouco mais de núcleos CUDA, sei lá, muda o chip, e aí você tem uma 3060, 3070 Ti ou 3070 Super, superando tanto em 4K como em qualquer outra resolução a concorrência, por $80 a menos. Se ela chegasse por $10 a mais, por $20 a mais, não espero que isso aconteça, NVIDIA, $50 a mais, ela ainda custaria menos do que a placa concorrente da AMD. Que
nesse momento, tá bom? Nesse momento é a 6.800. Só que eu digo para você que a 6.800 está num limbo, aonde a própria AMD colocava ela para brigar com a 2080 Ti. Por isso que ela custa o que custa, $580. A própria AMD já planeja para esse ano lançar os modelos 6700 e 6700 XT. Ou seja, os 6700 e 6700 XT concorreriam com a 3070 já existente e com uma possível 3070 Super 3070 Ti. E vai custar menos do que os $580 da 6800, obviamente. Tá entendendo? Então, como a sua concorrente vai trazer um modelo que vai concorrer com o que você vai trazer, não adianta você querer cobrar parecido com a outra que já tem no mercado, que é a 6.800. Você vai ter que cobrar parecido para brigar com o que a 6.700, 6.700 XT custarão. E aí entregar mais do que elas. Então você vai ser obrigado a preencher essa lacuna que a AMD vai ter disponível dois modelos no mercado, até 6.600 XT, pode ser um modelo ali para disputar com a 3060 Ti, 3060, e a própria 3070 que nós já temos hoje. Então chegou as placas da AMD, a Nvidia tem obrigação de se mexer aí. Então não é uma especulação furada da parte de ninguém, do Videocard, do Cockpit, inclusive se ele tem as fontes deles, eu também estou agora, esse ano, me colocando mais para ir atrás. Vocês viram que durante setembro, outubro, novembro, eu fui muito atrás das fontes, e durante ali, depois da segunda quinzena de dezembro, eu fui dar uma descansada. Mas agora a gente também tem que ir atrás mais disso para trazer para vocês de forma precisa. O que eu posso adiantar para vocês aqui é que há espaço. Depois você manda mensagem aí, Joe. Tô gravando, cara. Segura aí. Há espaço entre a 3070 e a 3080 e há demanda para isso. Estão entendendo? E não há um espaço para que a Nvidia suba o preço de uma possível 3070 Ti, 3070 Super. Porque isso aconteceu, por exemplo, quando nós tivemos 1070 e 1070 Ti em Pascal, lembra? Havia uma diferença sutil de preço. E não aconteceu quando nós tivemos 2070 e 2070 Super. Por quê? Porque tinha 5700, 5700 XT do lado da AMD. Tá vendo como concorrência é bom, fanboy do caramba? Vendo? Se não tinha concorrência na Pascal, a porra da Nvidia foi lá e tochou preço no seu rabo. Aí quando tinha concorrência da AMD com as Navi 5700, 5700 XT, o que a Nvidia fez? Segurou o preço. Entendeu? Para de ser fanboy, seu trouxa. Deixa eu ser fanboy sozinho. Tem uma tatuagem do Jensen Huang na nádega esquerda? Tenho. Tem uma tatuagem do logo da Nvidia na direita? Tenho também. Mas eu não sou babaca. Então, a gente gosta de concorrência. Então, como há concorrência e há planos, a gente já sabe das placas RX novas da AMD, Big Navi, RDNA 2, então com certeza não há expectativa de uma diferença de preço entre uma 3070 Super. Seria para atualizar, tirar as placas que mal estão no mercado, né, Nvidia? E trazer modelos atuais com uma maior quantidade de VRAM. Então, não seria nenhum absurdo uma 3070 com mais memória. Por exemplo, se ela tem 8, o que me deixa ali muito confiante para 16. Pode ser mais do que uma 3080, pode não fazer sentido para um para outro, mas nesse caso seria crível pensar em 16 GB, como já foi falado algumas outras vezes. Manter os 8, acho que não, por conta da concorrência, mas também, tipo, 12. 12 seria um pouco estranho, né? Se você sai de 8 para 12 GB, ou você vai diminuir o seu barramento, faz sentido, você vai cair para 192 bits, ou você vai aumentar para 384 bits, que é o mesmo barramento da 3090. Só que em vez de ela ter 12 de 1 GB, ela tem 12 de 2 GB, o que dá os 24 GB da 3090, é por isso. Então, não faria muito sentido você sair de 8 para 12, exatamente por isso que eu estou te falando, porque ou você vai diminuir o barramento para 192, ou vai extrapolar para 384 e, sei lá, tu vai comer uma 3080. Não, você vai canibalizar o seu próprio lineup. Ou então, se for isso, nossa, amém. A gente bate palma para a Nvidia. Uma placa de $500 com 12 GB, 384 bits no barramento, 12 módulos de 1 GB. Pô, legal, não precisa nem ter os 16. Inclusive, eu aviso aqui para você, eu preferiria sim que ela tivesse 12 GB com 384 bits do que o que eu espero, que são 16 GB com as placas da AMD, mas mantendo os 256 bits. Porque aí você tem 16 bits, você tem 16 GB, mas são 8 módulos com 2 GB cada um. Então vai manter os 256, entendeu? Coloca aqui nos comentários se você chegou até aqui. O que você preferiria? Tenho curiosidade de saber se eu tô sozinho nessa. Você preferiria que a placa tivesse 16 motherfucks bits, de gigas, como tem as da AMD? 16 GB uma 3070 Super ou TI, 16 GB, mas ela vai ter 256 bits.
que é o que eu prefiro. Ou, que é o que eu não prefiro. Ou se ela tivesse só 12. Só 12 GB. Perde em quantidade de VRAM para a placa da AMD. Só tem 12. Só que são 12 módulos, o que te dá 384 bits. O que você preferiria? 12 GB com barramento maior ou os 16 motherfucks gigas com barramento menor, que é o que deve acontecer provavelmente? Quer ver? Mais fácil para você se situar nessa? A própria 3070 normal, que só tem 8. Quando você chega lá em 4K, ela encosta com a 6800 pau a pau, em alguns momentos passa. A própria 3080, que só tem 10. Você pega com a 6800, até com a 6800 XT, até com a 6900 XT, que são placas de 16 GB de VRAM, com uma densidade de 6 GB a mais, e em 4K você vê que a NVIDIA encosta, porque elas têm são placas de 320 bits, como a 3090 tem 384, contra os 256 que nós vimos aí na 6800 XT e na 6900 XT. Então o barramento faz diferença, a largura de banda faz diferença. Não é só a quantidade, socar a memória, socar VRAM. Então, agora talvez eu te influenciei. Mas se você acha que é bobagem, não, fala aí, Júlio, eu prefiro porque eu trabalho, se a placa tiver 16 GB, 256 bits, eu prefiro. Pode ser que então você fique muito feliz, porque deve ser isso, inclusive. Deve ser dessa forma. Mas eu preferiria que se tivesse mesmo 12 GB com 384, ia ser uma puta placa. Só que eu acho que canibalizaria muito o line-up, ia ficar desbalanceado. Porque aí você chegaria muito perto de uma 3080. Ah, Júlio, mas a 3080 não vai ter também uma atualização? É, vendo por esse lado, vai ter gente falando isso aqui embaixo agora. A gente viu ali que o videocard espera 12 também, mas não, cara. Você tá fazendo uma 3070 com 384 bits. Era mais fácil esperar com 10 GB e 320 do que com 12 e 384. Não, eu acho que não. Vamos discutir isso aqui nos comentários, cara. Não faz sentido pro line-up como um todo. Provavelmente são 16 e 256 bits. Porque aí logo acima você tem a 3080 normal, que vai sair de mercado se tiver uma super, e trazer uma 3080 super. Aí que mora o perigo. 3080 super. Se você olhar que a 3090 mal consegue tirar 15% acima de uma 3080 normal, quando muito, no melhor cenário possível, vai entregar uns 20% a mais, a gente já espera, a gente já sabe disso, inclusive, em performance, que eu converso com fabricantes, com outras pessoas e coisa e tal, todo mundo espera que a performance da 3080 Ti de 20 GB, mantendo lá os 320 bits da 3080 normal, inclusive, olha aí mais uma questão para não ter 384, 12 GB na 3070, né? A gente já vê que a 3080 Ti vai ter seus 320. Isso já está quase certo, lá para fevereiro. Se a 3080 Ti vai ter 320, por que a 3070 teria um barramento maior? Nunca vi isso acontecer do lado da NVIDIA. Então não esperem, podem contar com 256. Mas pensando aqui na 3080 Super, se a gente sabe que a 3080 Ti ela vai penar ali para tirar 10% a mais do que uma 3080, para não comer com farinha a própria 3090, nos melhores cenários deve chegar ali uns 15%, para ainda assim ficar uns 5% atrás da 3090, qual o espaço para você jogar, incluir ali, tochar uma 3080, uma 3080 Super? Vamos fazer o seguinte. Pensa na placa 100%, a placa que está entregando 100%, a base do nosso gráfico, a gente não gosta de pôr gráficos aqui, deveríamos gostar, mas vamos pensar que 100%, 100 FPS, está entregando 100 FPS, é a 3080 normal, de $700. Aí eles têm lá uma 3090, que custa o dobro, às vezes mais do que o dobro, e que vai te entregar uns 20% a mais no melhor cenário possível. Às vezes menos, mas no melhor cenário possível, 20%. Então você vai sair de 100 para 120. Tá ganhando 20 FPS. Se você tivesse a 60, você ia ganhar 12. Mas vai pagar o dobro para isso. A 3080 Ti tem que ficar nesse meio. Ela não vai passar a 3090 até pelas especificações que a gente já sabe. São a mesma quantidade de núcleo CUDA, a quantidade de VRAM de 20 GB e um barramento largura de banda menor. Então ela não vai bater a 3090, mesmo com clock mais alto, o que for. Vai ficar ali uns 15% acima da 3080 no melhor cenário. Então, em vez de bater 120 em relação ao 100 da normal, da 3080 normal, vai bater uns 115. Vamos por assim. Pegou? Aí se nós temos então ali com 115 a 3080 Ti,
tu tá pagando uns 50% a mais, pelo menos não é o dobro, uns 50% a mais no mínimo para ter esses 15% a mais, ou esses 15 frames acima de 100, depende se você está jogando em Full HD ou Quad HD, ou em 4K se você estava a 60, 15% a mais significam 9 frames. Às vezes é o suficiente para que você crave um 4K com gosto com uma 3080 Ti, aonde a 3080 normal penaria. Tá pegando? Então a 3080 Ti ainda faz sentido, mesmo sendo bem mais cara, mesmo tendo mais de 50% acima do preço. Júlio, mas é 50% mais caro? No mínimo. Porque quanto custa uma 3080? 700. Se você subir 50% acima, metade de 700 são 350. E a gente sabe que tem placas de 750, 800 no mercado, até de $1.000 lá fora, por causa da escassez, por causa da pandemia. Mas o MSRP parte de 700. Como o MSRP que ninguém vai encontrar da 3080 Ti parte de $1.000, se você somar 350 dá 1.050. Então tá ali beirando 50%. Só que a gente sabe que não tem founders no Brasil, e mesmo lá fora houve uma imensa dificuldade para a NVIDIA suprir a demanda de founders, tanto que pediu ajuda para outros parceiros, e a gente sabe que as placas como a 2080 Ti, né, de parceiros, não custam jamais esse valor. Lembra da 2080 Ti de $1.000? Nunca existiu. Todas custavam, até uma EVGA KO custava de 1.100 para cima. EVGA Black, mas tem EVGA Black de 1.000. Não tem. Não tem não. Não teve não. E aí a gente sabe que é 1.200, 1.300, por aí. Então pode ser que você encontre uma 3080 por 750 e pode ser que você encontre uma 3080 Ti por 1.300. Fácil. Mas sem fazer esforço. Então tu vai de repente ganhar uns 9 FPS em 4K ou os 12 em Quad HD, sei lá, Full HD, por um preço aí que vai te custar uns 400, $500 a mais. É praticamente uma 3070 de brinde. Tá entendendo? Mas há ainda mercado, há demanda. Por que eu tô dizendo isso? Porque você vai olhar e falar, pô, o cara realmente que tá penando para entregar ali dentro do 4K com os seus 10 GB o que ele quer, cravar os 60, ele vai pagar um pouco mais, porque tem gente com mais dinheiro do que eu e você, ponto, acabou, e vai de 3080 Ti. Às vezes tá só esperando por uma 3080 Ti, até pelo brand que a marca 80 Ti traz. O cara quer e pronto. E outra, os 20 GB, o dobro de VRAM, embora os games não demandem tanta VRAM assim, mesmo em 4K, pode ser que ele esteja mais pronto para o futuro, pode ser que para trabalho, para outras coisas, os 20 GB vão deixar ele tranquilíssimo. Então o cara tem porquê de ir numa 3080 Ti. Vai existir um nicho para isso. Agora uma 3080 Super fica num limbo desgraçado, porque se você já conseguiu tirar leite de pedra para 3080 Ti, para 3090 abrir da 3080 normal na Ampere, que está tudo muito espremido, você vai ter que fazer como fez na 2080 Super, entregar ali uns 5, 6% a mais, certo? Aí não tem como esperar que mude quantidade de memória, que mude barramento, não vai acontecer isso, porque se você mudar para 11 GB, você já tem um barramento maior do que a 3080 Ti. Para 12 também. Então ela vai manter os seus 320 bits, deve manter os 10 GB, e aí o desempenho a mais, o totozinho ali como foi na 2080 Super, só para atualizar a placa no mercado, talvez possa vir de um processo de amadurecimento na fabricação por parte da Samsung, na litografia de 8 nanômetros, onde ela consiga extrair um pouco mais melhores chips para você ter um clock mais alto, a memória um pouco mais rápida, como os clocks da 3090, e aí você tira ali uns 5, 6, 7%, fique ainda atrás da 3080 Ti, e aí o gimmick seja, eu posso continuar pagando 700, 750 numa 3080 Super, vou ter ainda uns 5, 6, 7% a mais de desempenho, ou compre uma 3080 Ti. Ah, mas a 3080 Super agora já não está tão longe assim de uma 3080 Ti. Só que aí você vai poder escolher entre uma placa com 10 ou uma placa com 20 gigas de VRAM. Tá entendendo? Então há como você posicionar só dessa forma. Mas com 12 gigas, não. Não faria sentido para 3080. Tá? Como eu falei também para 3070, né? Agora, se você olhar que lá atrás a gente já viu a Nvidia fazendo isso, concorda comigo que é totalmente crível? Crível. Porque a 2080 era longe da 2080 Ti, tinha os seus 8 GB contra 11 da 2080 Ti, e a 2080 Super fez o quê?
ficou um pouquinho mais perto da 2080 Ti, mas ainda longe, aumentou só uns 5, 6% atrás, para você não canibalizar sua placa mais cara de $1.200. Manteve os 8 GB, e aí se você quisesse mais VRAM e mais performance, você ia ter que ir de 2080 Ti. Então, isso que a 2080 Ti abre bem mais que 15% da 2080 normal, como no caso que deve ser aqui, tanto o 3090 como o 3080 Ti, que chega logo. Aqui a gente está falando de 15% e 20%. Lá a gente via a 2080 Ti abrindo quase 30%. Que ela abria 33, 35 da 1080 Ti, e a 2080 Ti, em relação à 2080 normal, abria ali os seus 30%. Então tinha um longo espaço ainda para a Nvidia pegar a 2080 e falar, nossa, vamos fazer uma 2080 super fodona. E ela ficar muito próxima da 2080 Ti. Concorda que ela não fez isso? Que ela segurou? Fez com a 2060, fez com a 2070, mas pegou a 2080 Super e só, totozinho. Então, se tivermos uma 3080 Super, pode esperar que é 5, 6, 7%, me cobrem aqui depois, mas analisando o mercado, analisando para trás, é o que eu posso colocar para você de horizonte, que é melhor ter 5, 7% num totozinho do que nada, né? Uma placa talvez que seja eficientemente, energeticamente falando, melhor, uma placa que tenha mesmo os 10 GB de RAM, mas que dê um gás ali para você, de repente no seu game 4K que estava penando, e que mantenha o mesmo preço da 2080, da 3080, como foi lá em Turing, agora em Ampere. Mas eu acho que deve ser um ganho muito mais expressivo, uma 3070 Super ou Ti, porque, como eu disse, há um espaço gigante entre 3070 e 3080, e é um modelo não é mais lá atrás, e tem concorrência do lado. Já a 3080, a própria 3080 Ti deve ser essa placa. E se alguém vir e falar, mas a 3080 perde para 6800 XT, então a Nvidia vai lá e traz uma atualização para 3080. Então é isso. Se você concorda, se você discorda, se você gostou desse nosso bate-papo, se você acha que abriu um pouco seus horizontes, criou outras minhocas aí na sua cabeça, faz você ficar esperando, dê sugestão de qual placa você quer que a gente fale aqui. Ah, fala bem mais dessa forma prolixa que você fala, Júlio. Fala um pouco mais da 3050, da 3050 de 4 GB, fala mais da 3060 de 6 e de 12, faz um vídeo específico delas, tal. Isso a gente pode trazer. Mas quero saber de você, se esse tipo de vídeo da gente um pouco mais longo, ou muito mais longo, trocando essa ideia, se você acha isso legal, cara. Tenho curiosidade de saber, porque a gente está voltando agora, 2021, ficamos os últimos 10, 15 dias aí, 15 dias num recesso, alguns vídeos por semana, às vezes tive 5 vídeos numa semana e ficamos 10 dias sem postar, mas agora estamos de volta, inclusive quem deixou de ser membro, vire membro de novo. Quem ainda não é membro, já olha aqui embaixo para você virar membro, tem benefícios exclusivos e sorteios para vocês. Toda semana que a gente faz live, tem sorteios, tem muitos benefícios para vocês. Nossos grupos do WhatsApp, nossos grupos do Discord, nossos grupos do Telegram. Inclusive, estou deixando sempre para falar isso pro final, porque é quem se interessa. Porque às vezes quem caiu de paraquedas, não conhece ou não gosta do canal, ou não gostou e assistiu até aqui, e a gente fala no começo, aí o cara já tá puto, já fala, o cara tá só fazendo propaganda aí no começo. Mas o YouTube diz que a lei é, no começo você chora por like, você chora por inscrito e anuncia tudo que você quiser, e só depois começa o vídeo. Eu acho que, pelo que eu gosto quando eu tô acompanhando o vídeo, se o cara falar no final e eu gostei pra caramba, fico mais propenso a virar um membro, a me inscrever, do que no começo se eu nem conheço o canal. Eu não sei, cada vídeo talvez eu vou fazer de um jeito até entender como é melhor pra você que assiste e não pra mim só que tô fazendo. Beleza? Um abraço, obrigado e feliz 2021 aí, galera. Tamo junto. Ficou da hora, né? Ficou bonitinho, né? Pegar várias gatinhas. Sonhando com SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na MMORC, o seu Windows 10 pode sair por menos de $10. O Windows 10 pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HWU35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de $10 você tem o Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online.